Fala galera do bem, sexta-feira e nós estamos chegando com o Esporte da TV e hoje no Esporte da TV desta sexta-feira, CBF e o novo calendário do futebol profissional masculino. Atenção, hein? CBF anuncia novo calendário do futebol profissional masculino. Mudanças promovidas pela entidade envolvem redução de datas dos campeonatos estaduais, diminuição de jogos para os clubes da Série A, com competições continentais e aumento de partidas e oportunidades para divisões de acesso. Então, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou nesta semana o calendário do futebol profissional para a temporada 2026, que tem planejamento até 2029 na sede da entidade no Rio. O evento contou com a abertura do presidente da CBF, Samir Chaut, e destacou que os calendários nacionais eram uma das prioridades da gestão. Então, vamos lá então, como é que ficou? Vamos lá? Aumentou o número de participantes da Copa do Brasil aumentou o número de participantes da Copa do Brasil e diminuiu o número de datas para clubes da Série A. Reduziu os campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de 11 de janeiro a 8 de março. Reformulou e ampliou as vagas para a Série C a partir de 2027 e a Série D já no próximo ano. Estipulou o calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotou um novo formato para a Copa Verde, retomando-a com a Copa Norte e criando a Copa Centro-Oeste, e promoveu a criação da Copa Sul-Sudeste. Opa! Vem aí a Copa Sul-Sudeste, evidentemente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, né, e Espírito Santo. Manteve o formato e antecipou os começos das séries A e B, que serão paralisadas durante a Copa do Mundo. Então, o Campeonato Brasileiro do ano que vem começará em janeiro. Então, estamos aí trazendo algumas informações importantes sobre o calendário. Então, gente, o Campeonato Gaúcho cada vez mais enxuto, o Novo Hamburgo e o Inter de Santa Maria, que foram as duas equipes que subiram da Série A2 para a Série A do Campeonato Gaúcho, terão um calendário enxuto em relação aos demais que ficaram na Série A2. Que coisa, hein? O Novo Hamburgo fez todo um esforço para subir, subiu com todo o mérito, o Aimoré queria estar lá, mas agora são 11 rodadas. São 11 rodadas numa fase classificatória exprimida no máximo em 40 dias. No máximo em 40 dias. 1 mês e 10 dias tem que jogar toda a fase classificatória e dentro dessa fase classificatória, o Esporte Clube Novo Hamburgo, na sua volta à elite do futebol profissional do Rio Grande do Sul, terá que buscar aí de 9 a 10 pontos para se manter entre os grandes do nosso futebol. Já o Aimoré continua na Série A2, né? E na Série A2 pode ter aí a sorte, a chance de um campeonato mais longevo. E para a dupla Grenal, gente, do jeito que a carruagem anda, eu acho que a dupla Grenal vai mesmo bem disputar uma Copa do Brasil, né? Acho que o Grêmio vai classificar. Não acredito que o Grêmio consiga uma vaga hoje, nesta atual nomenclatura de 4 vagas diretas e 2 para a pré-Libertadores, eu não acredito. Agora, se alguém ganhar, por exemplo, a Libertadores da América e vai para a 7ª vaga, pode ser que o Grêmio belisque uma pré-Libertadores. Mas eu acredito que a dupla Grenal vai ficar no seio, no âmbito, no limite da Copa Sul-Americana, que é algo que bem focado, bem treinado, dá para ganhar. A Copa do Brasil, como é um torneio de matas, pode daqui a pouco, principalmente o Grêmio, né, buscar, o Grêmio que já tem aí, o Grêmio é pentacampeão, né? O Grêmio é penta ou é hexa? Agora me fugiu. Penta. O Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil. Acho que o Grêmio pode sonhar com o hexa da Copa do Brasil, o Inter também pode sonhar com o bi da Copa do Brasil, só que o Internacional só ganhou a Copa do Brasil de 1992 em cima do Fluminense e nada mais. Enquanto que o Grêmio, né? Puxa vida, o Grêmio foi alterando aí diferentes momentos, foi campeão da primeira Copa do Brasil, agora recentemente ganhou Copa do Brasil novamente. Então o Grêmio, ele me parece ser uma equipe mais densa, mais afeita, mais preparada para esse tipo de competição, mas tudo depende dos investimentos a serem feitos, né? Falar um pouquinho das coisas de Grêmio e de Internacional, falar um pouquinho dos lesionados do Grêmio. Que miudinha que se abateu no Grêmio, nossa senhora, né? O Grêmio está com o Thiago Volpi machucado,
Carlos Vinícius machucado, menos mal que Carlos Vinícius e Volpi, além do Marcos Rocha, Thiago Volpi e Carlos Vinícius, voltam depois da parada da data FIFA, porque o Grêmio tem ainda o compromisso diante da equipe do Bragantino, e depois do compromisso diante do Bragantino para o futebol brasileiro, para a data FIFA, e o Grêmio vai recuperar Volpi, vai recuperar Marcos Rocha e vai recuperar Carlos Vinícius para a sequência do ano. O Grêmio que tem aí jogadores no estaleiro que só voltam ano que vem, né? Balbuena, só o ano que vem, Vijaçante, somente no ano que vem, o William, só o ano que vem. Então, tem uma série de atletas do Grêmio que só voltam no ano que vem a jogar futebol de maneira profissional e efetiva. Já pelo lado colorado, o Internacional precisa... O Inter não tem tantos jogadores lesionados. E o grande problema do Inter não são as lesões. O grande problema do Inter é o elenco curto. A qualidade do elenco é duvidosa, o Inter não fez uma janela de compra, o Inter fez uma janela de vendas, o Inter fez uma janela de dispensas, de facilitar negociações para tirar peso da aeronave, uma vez que o Inter enfrenta uma gravíssima crise financeira. Por enquanto, o extrato do ano aponta o único título possível, o de campeão gaúcho, que foi o título para a equipe do Internacional, né? O Inter que conseguiu na conquista do Campeonato Gaúcho evitar o octa da equipe do Grêmio, né? Vamos lá, vamos em frente. O que mais eu posso falar? Falar um pouquinho do Aimoré. O Aimoré que entra em campo amanhã, sábado, recebendo a equipe do Gaúcho de Passo Fundo. Então, o Aimoré ainda não venceu na Copinha, né? O Aimoré estreou na Copinha com uma derrota. O Aimoré estreou na Copinha com uma derrota para o Pelotas, pelo marcador de 1-0 no Cristo Rei. No último sábado, o Aimoré foi a Bento Gonçalves e no apagar das luzes, jogando muito pouco, estava lá, narrei esse jogo pela Mais Independência. O Aimoré empatou em 1-1 com o Esportivo, agora vai para o seu terceiro compromisso diante da boa equipe do Gaúcho no estádio Cristo Rei, o monumental João Correia da Silveira. Pelo lado do Novo Hamburgo, as informações que temos é que o Novo Hamburgo renovou com o seu diretor executivo de futebol, renovou com o diretor executivo de futebol Luiz Fernando Hanecker, o Batatinha, renovou com o treinador Rogério Zimmermann e já trabalham, né, na montagem do elenco para o ano que vem. Tendo em vista que o Campeonato Gaúcho está com menos datas, começa 11 de janeiro, tem que terminar em meados de março, e com menos datas, mais do que nunca, o Novo Hamburgo precisa antecipar a sua pré-temporada, algo que já era um pedido feito pelo Rogério Zimmermann, a direção do Esporte Clube Novo Hamburgo, ao presidente Jerônimo. A necessidade de, em novembro, o elenco estar montado para começar a trabalhar. Aí tu inicia a pré-temporada na segunda quinzena de novembro e tu trabalha os 30 dias do mês de dezembro, mais os 15 dias do mês de novembro, tu terá uma pré-temporada de 45 dias, com alguns jogos treinos, para bem estrear no Campeonato Gaúcho, tendo que arrumar, repito, de 9 a 10 pontos para na primeira divisão permanecer. O Aimoré tem um respiro, porque o Campeonato Gaúcho da Série A2 só começa depois da disputa da Série A do Campeonato Gaúcho, tá certo? Nessa copinha está jogando o Internacional. Sabe que o Inter me chamou a atenção? O Inter tomou 5, vocês sabiam que o Inter tomou 5 do Pelotas? Sim, o Internacional no fim de semana, agora no domingo que passou, na boca do Lobo, o Inter conseguiu tomar 5-0 do Pelotas. Por mais que seja um elenco jovem, por mais que seja um elenco de base, que o Pelotas que eu vi jogar e ganhar do Aimoré no Cristo Rei, seja um Aimoré um Pelotas muito bom. O Pelotas já montou o time da Série A2, com algumas exceções, agora na Copinha. Por exemplo, o Mamá, o goleiro Rodrigo Mamá, que defendeu o Aimoré na Série A2, agora defende o Pelotas. O Rodrigo Mamá é um que tem contrato até o final da Série A2 do ano que vem. Então é bem interessante isso, né? O Pelotas montou uma equipe densa, mas mesmo que tenha montado uma equipe densa, uma equipe madura, é uma equipe de interior, é uma equipe de copinha, de segunda divisão, que conseguiu aplicar 5-0 numa base de elite do Esporte Clube Internacional, onde muitos jogadores da base do Inter ganham muito mais que um jogador da equipe do Pelotas. Que coisa séria, né? E o Juventude, gente? E o Juventude, que lindo o Juventude, hein? Juventude já está com 23 pontos ganhos, abriu a 26ª rodada, empatando com o Atlético Mineiro no Mineirão. E eu comentei aqui ao longo da semana que se o Juventude fosse capaz, diante do Atlético Mineiro, de produzir o que produziu diante do Internacional, principalmente no segundo tempo,
Alfredo Jaconi, no último sábado, quando ali merecia a vitória o Juventude, poderia ter uma chance boa de somar pontos de Atlético Mineiro. E somou um ponto do Atlético Mineiro importantíssimo. Mas o Atlético Mineiro estava sem 5 titulares. Problema do Atlético Mineiro. O torcedor lotou a Arena MRV e viu o Juventude segurar o touro à unha. Está em crise lá o Atlético Mineiro, né? O Hulk nem quer mais ser capitão, nem participou da partida, o incrível Hulk. Mas o Scarpa estava na barca, né? O goleiro Delfim, goleiro reserva, me chamou a atenção. Bom goleiro, viu? Bom goleiro, goleiro Delfim. Mas a turma do Jandrei, a turma do Bilu, deu resultado, né? Deu resultado, né? Vamos em frente, vamos adiante, porque afinal de contas é sexta-feira e nós temos a dupla em campo no final de semana, o Internacional. O Clube do Povo recebe o Botafogo, o Grêmio joga em Bragança Paulista, diante do Bragantino, o Grêmio que está concentrado em Atibaia. Atibaia, que fica ali na região metropolitana. Pessoal, vou fazer um breve espaço comercial, vou tomar uma aguinha e eu volto com mais um bloco aqui do nosso Esporte na TV. Esporte na TV nessa sexta-feira, grande, Trevisani. Quem é que está contigo aí, Trevisani? Quem é que está contigo? O Natan. Natan! Mas esse aí não é o Natan pescador, né? Esse é o Natan, eu prefiro, esse aí não, o Natan da Vale TV não é o Natan pescador. Esse é o Natan revelado pelo Grêmio, que jogou no Aimoré, zagueirão que está lá no Juventude. Esse é o bom Natan, um Natan trabalhador, esperto, que se dedica, que se entrega. Esse é o nosso Natan. Daqui a pouco eu tô de volta para um segundo bloco do nosso Esporte na TV. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação, é seguro, é consórcio, é poupança, é cartão, é seu sonho sob medida, é ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho.
Estou de volta com o Esporte na TV nessa sexta-feira. Pessoal, eu tenho a mesma preocupação que o torcedor de Grêmio e Internacional com o Campeonato Brasileiro deste ano. Mas a minha preocupação ela é mais profunda e mais enraizada, talvez por conta daquilo que nos últimos 27 para 28 anos eu acompanho diuturnamente em Porto Alegre, ora pela Rádio Guaíba e a maior parte do tempo pela Rádio Bandeirantes. Desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado na sua fase moderna por pontos corridos, a dupla Grenal ainda não venceu. Chegou perto com alguns vice-campeonatos de Grêmio e de Internacional, principalmente do Internacional. Mas ainda não ganhamos. Aliás, se nós olharmos para os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós vamos ver que o único campeão brasileiro na era dos pontos corridos é o Atlético Paranaense. Grêmio e Inter não venceram ainda. Ainda que, na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, tenha o Inter conquistado, de lá para cá, 2 Libertadores da América, um Mundial de Clubes, uma Sul-Americana, mais Recopa Sul-Americana. O Grêmio tem conquistado, nesse período, Copa do Brasil, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, sem falar nos estaduais para ambos. Mas, efetivamente, Campeonato Brasileiro, não ganhamos. E no meio de tudo, nós tivemos ainda 2 quedas do Grêmio, nesse período para a Série B, e a primeira queda do Esporte Clube Internacional. E vimos dentro do campeonato regional, por vezes, o enfraquecimento. Porque, recentemente, nós tivemos o Grêmio fazendo finais contra Brasil de Pelotas, contra Ipiranga de Erechim, contra Caxias de Campeonato Gaúcho. O Inter fez e perdeu aquela final para o Juventude. Então, volta e meia e volta, o interior consegue se colocar no caminho da dupla Grenal, até mesmo dentro do gauchão. Esse ano que a coisa foi diferente, porque estava em jogo o octacampeonato gaúcho para a equipe do Grêmio, algo que o Inter não queria que acontecesse, não queria permitir e não permitiu que acontecesse. Então só existe um octacampeão gaúcho, que é o Internacional. O Grêmio chegou ao hepta, mas não chegou ao octa. E no ano que vem o Inter pode ser bicampeão e o Grêmio campeão. Eu não posso cobrar da Juventude, que o Juventude entre no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Não. O Campeonato Brasileiro do Juventude. O Campeonato do Juventude, que vale bicho no bolso, taça no armário, faixa no peito, é o da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude trabalha com 30% do orçamento de Grêmio Internacional. Enquanto o Grêmio Internacional vão a 14, 16 milhões de folha de pagamento, a Juventude deve trabalhar com no máximo 3 milhões e meio de folha, se chegar lá. A essa condição, acho que não chega. Então, o 16º lugar, a simples permanência, é tudo na vida do Juventude. E a gente se preocupa porque a gente olha hoje para a ponta de cima da tabela de classificação e tu vê o Flamengo, Rio de Janeiro, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Minas, tu vê o Bahia, da Bahia, tu vê o Mirassol de São Paulo, Mirassol, e tu acaba hoje olhando para a tabela e tu vê um Grêmio em 10º lugar, um Inter em 15º lugar, e isso incomoda demais o torcedor. Só que eu acho que a receita, a dupla Grenal jogou fora. E ela tem que ir lá na lata do lixo, ou ir lá na gaveta, desengavetar ou buscar a receita de formar jogadores. Se nós olharmos para aquele Grêmio de Derlei, Arce, Adilson Rivarola, Roger, Dinho Goiano, Arilson Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel, nós vamos chegar rapidamente à conclusão: Derlei, formado em casa, Roger, formado em casa, Arilson e Carlos Miguel, formados em casa. 4.
4 titularíssimos formados em casa, fora o Jardel e o Paulo Nunes, que se não foram formados no Grêmio, vieram de Vasco e de Flamengo renegados. Não vieram atestados, afirmados, nem sequer profissionais. Pelo lado do Internacional, se eu voltar no tempo, aquele grande Inter dos anos 70, ajeitar minha camisa aqui, ó. Estou todo amarrotado, isso não é? Mas eu não consigo ser o William Bonner, né? Não tem jeito. Pessoal, se nós voltarmos ao melhor Inter, que foi o Inter dos anos 70, Manga, Cláudio Duarte, Hermínio, Figueroa, Vacaria, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Lula, Flávio Minuano. Nós vamos chegar à conclusão, Cláudio Duarte, formado em casa, Vacaria, formado em casa, Caçapava, formado em casa, Falcão, formado em casa, Carpegiani, formado em casa, Valdomiro, formado em casa. Se tu olhar para o time de 76, aí aparece o Jair também, formado em casa. Se olhar para o time de 79, aparece o Mauro Galvão, formado em casa. E assim por diante. Então, a receita está em formar, em bem captar, em trabalhar o elenco, em formar um elenco próprio. Aliás, eu também penso, a dupla Grenal gasta tanto dinheiro, erra tanto com esses técnicos portenhos, não está na hora da dupla Grenal, além de formar jogadores, formar o seu treinador? Formar treinadores também, por que não? Por que não? Acho que o Inter queimou etapas com o Guto Ferreira, queimou etapas com o Lisca. Eu acho que o Grêmio poderia ter trabalhado melhor a questão do Roger e de outros, né? Que até queriam ser treinadores. O Tcheco está aí, né? Eu acho que o Tcheco daqui a pouco poderia ter chamado, né, o Tcheco pelo Grêmio para conversar, para trocar ideia. Então, é por aí que eu vejo o futebol. Fim de semana, o Grêmio tem pela frente o Bragantino, jogo duro, duríssimo. O Bragantino não joga um bom futebol, mas quem disse que o Grêmio joga um bom futebol? E o Grêmio desfalcado da Bragança Paulista e o Bragantino vindo desse empate 2-2 com o Santos, que é jogo. E o Internacional, diante do Botafogo, precisa encontrar uma maneira de subsistir como o Grêmio subsistiu. O Grêmio empatou, o Botafogo ele pode não ser a mesma criança do ano passado, mas ainda é o Leão, atual campeão brasileiro. Ainda é o time do Manequinho, a estrela solitária, ainda é o atual campeão brasileiro. De mais a mais, tem Aimoré em campo, no sábado, recebendo o Gaúcho de Passo Fundo. Novo Hamburgo segue aí. Eu vi o Rogério Zimmermann na ansiedade, né? E o Luiz Fernando Rannicke batatinha, porque o Novo Hamburgo pode não estar jogando a Copinha, e na minha opinião é acertada a decisão. Guarda o dinheiro, guarda os esforços para montar um grande time para tentar permanecer na Série A, né? Não adianta subir e cair de novo, então tem que montar um grande time para permanecer na Série A. E o Rogério Zimmermann e o Luiz Fernando Rannicke, o Batatinha, com o presidente Jerônimo, estão trabalhando. O Novo Hamburgo precisa melhorar gramado, o Novo Hamburgo precisa melhorar iluminação, o Novo Hamburgo precisa melhorar as suas instalações para que elas estejam dignas e condignas para a disputa da Série A do Campeonato Gaúcho do ano que vem. Tá certo? Gente, eu acho que vou me despedindo por aqui. Segunda-feira eu volto, prazer grande. Agradecer ao Natan, agradecer ao Trevisani e Natan. Muito obrigado pelo carinho. E segunda-feira eu estou de volta trazendo tudo de dupla Grenal para vocês. Um beijo grande, um forte abraço, forte na TV. Vamos conversando, vamos trocando. Ah, você quer participar? Chama a gente. Chama a gente. Opa, queria lá participar, queria lá debater com o Marcos Couto. Venha, você é muito bem-vindo. Eu tenho comigo que o futebol é por osmose, tá? Pela pele. Todo mundo entende, todo mundo comenta. E ninguém... É aquele velho ditado, né? Ninguém nesta vida sabe tão pouco que nada tem a ensinar, ou alguém que saiba tanto que não tenha nada a aprender. Vamos aprender juntos? Eu aprendo todos os dias, né? Gente, bom final de semana.